Olá, amigos! Pedem-nos para ficarmos em casa. E perguntar-me-ão onde estou, mas sobre isso falarei no fim. Nos nossos dias, podemos sempre contactar uns com os outros. Hoje temos meios que nos permitem estarmos em contacto. Por isso, vamos falar de história. O programa deste ano estava a tratar das origens e evolução dos concelhos em Portugal. Agora, vamos falar das razões por que as autoridades de saúde nos mandam estar fechados em casa, ou pelo menos para termos cuidados redobrados nos nossos contactos. E porquê? Porque na história da humanidade houve epidemias que mataram mais gente do que as guerras. Vamos falar de uma dessas epidemias. Vamos falar da gripe pneumónica, que matou no mundo entre 50 e 100 milhões de pessoas. E só em Portugal matou cerca de 100 mil pessoas. Vejam a importância da história. Nesta altura, é o conhecimento do passado que está a ajudar as autoridades a dar-nos conselhos. Temos, na imagem, uma notícia do Comércio de Viseu de 2 de junho de 1918. O tema era uma epidemia em Espanha. Dizia a notícia que os médicos em Espanha se mostravam apreensivos, aconselhando os máximos cuidados. E porquê? Porque cerca de 30 anos antes, em 1889, outra epidemia tinha começado da mesma forma. Mas reparem no penúltimo parágrafo. Este mal não respeitava classes sociais, pois entre os atacados estava o rei de Espanha, o presidente do Congresso e o ministro das Finanças. A gripe, em junho, já tinha atacado pessoas de um estrato social onde ninguém esperaria. Por isso estavam preocupados. Em Espanha e em Portugal. Ninguém estava preocupado. Porquê? Porque os sistemas de saúde, em 1918, quase não funcionavam. Outra notícia do Comércio de Viseu, de 6 de junho de 1918. Diz que a doença já se estendia de Madrid a pontos muito afastados da capital. Que 1/3 da população já estava atacada. E lembra que era provável que a epidemia chegasse a Portugal. Porquê? Porque nas cidades fronteiriças, bem próximas de nós, como Badajoz e Cidade Rodrigo, também existia a doença. Ora, os jornais davam conta desta situação. E o que faziam as autoridades de saúde e políticas de Portugal? Não havia um sistema de saúde como hoje. A higiene não era como hoje. E os governos também não eram como são agora. Tudo ficou à espera do que viesse a acontecer. Ficou-se à espera que tudo corresse bem. Mas rapidamente vamos ver que estava a acontecer uma grande catástrofe. Estamos a ver uma estação de comboios e muita gente em movimento. Lembram-se que entre maio e finais de junho, muitos trabalhadores agrícolas iam para o Alentejo, daqui, das Beiras, e de todo o interior do país. Partia muita gente para o Alentejo ceifar o trigo e procurando um rendimento melhor do que ganhavam por cá. Ora, como diziam os jornais, Badajoz estava com a tal gripe. E o que é que aconteceu? As pessoas foram ao seu trabalho, ficaram contaminadas
regressaram às suas casas e silenciosamente acabaram por contaminar os seus familiares e os seus vizinhos. Triste sorte a dos pobres. Foram à procura de melhoria da sua vida e acabaram por trazer a morte para a sua casa. O que sabemos sobre a gripe pneumónica em Nelas? Numa carta de 2 de outubro de 1918, o vice-presidente da Câmara pedia o fornecimento de açúcar. Pedia 30 sacos de açúcar branco, mas, se tal não fosse possível, pelo menos 5 de branco e os restantes 25 de açúcar amarelo. Pede a maior urgência, pois, nas suas palavras, neste conselho graça a epidemia da gripe pneumónica, que tem atacado uma grande parte da população. Nesta altura, também no concelho de Nelas, a pneumónica já estava instalada e a matar gente. Em 1918, vivia-se uma grande crise no abastecimento de alimentos à população. O ano de 1917 foi extremamente seco e muito pouco produtivo, e era muito difícil obter alimentos para o sustento do povo. Outra carta do celeiro municipal a solicitar géneros alimentícios. O milho era a base da alimentação das pessoas mais pobres naquele tempo. De acordo com a carta, tinha sido pago em junho e, passados 4 meses, em 11 de outubro de 1918, não tinha chegado ao concelho de Nelas. O presidente do celeiro municipal era o vice-presidente da Câmara naquele tempo. Na carta, insiste na questão do açúcar, dizendo que já estava 1/3 da população infectada com a gripe pneumónica. Vejam o estado da contaminação. Imaginem as dificuldades que o povo, no geral, passava. A juntar-se à epidemia estava uma grande crise e uma grande fome. Lembremos que o açúcar, neste tempo, era necessário para a manipulação de medicamentos e, de acordo com a carta, já não havia absolutamente nenhum há 15 dias. Estamos a ver uma imagem de uma feira, das feiras novas de Ponte de Lima, que acontecem nos meados de setembro. Nesta altura estavam a iniciar-se as vindimas e estava também a propagar-se uma nova onda de contágio da gripe pneumónica. Este novo contágio foi muito mais mortífero. Mas, se sabíamos o que se estava a passar em Espanha, que medidas foram tomadas em Portugal? Nenhumas. Sabia-se que, desde agosto, esta epidemia alastrava. No entanto, em Portugal, só em 29 de setembro foram divulgadas medidas de proteção. Chamava a atenção para a desinfecção e higiene. Aconselhava o isolamento e que se evitassem as aglomerações do povo e contactos. Foram proibidas as feiras e as peregrinações. Foi decidido adiar o início dos anos escolares em escolas e liceus. Mas não se proibiram nem os cinemas, nem os teatros, nem se decidiu o fecho de cafés e tabernas, nem os atos religiosos, nem os mercados semanais. Vejamos um anúncio da Companhia dos Caminhos de Ferro, divulgado no Comércio de Viseu em 31 de outubro. Este anúncio avisava que só era permitida a entrada em Espanha aos espanhóis, e mesmo estes, se tivessem um certificado de sanidade.
O grande problema, tanto com as medidas que foram tomadas em 29 de setembro, como com estas medidas, é que foram tomadas tarde demais. Nesta altura, já tinha morrido a maior parte das vítimas da pneumónia. Portanto, estas medidas pecaram por serem tardias. Já não serviram de nada. Seriam úteis se fossem tomadas em agosto. Agora era tarde demais. Ora, é por saberem o que se passou em 1918 que hoje as autoridades de saúde e políticas, organizadas, preocupadas com cada uma das pessoas, sabendo o que se passa nos outros países, conhecendo os dados de que a ciência dispõe, quando chamam a atenção das populações, estão a fazer um trabalho fundamental para salvar vidas. É disso que se trata. Salvar vidas. Nós, séniores, temos de ter cuidados redobrados. A maioria das mortes está a ocorrer entre os séniores e nós temos que nos proteger. Meus amigos, viram a primeira foto e terão ficado a pensar: onde é que estes andam? O que andam a fazer por aquelas bandas? É claro que não estamos a passear. A primeira foto é do início do mês de março, quando fui a uma consulta de rotina da minha doença em Lisboa, bem próximo da Torre de Belém. Ao lado tem uma imagem tirada hoje, em minha casa. Podem ver a nogueira que está no meu jardim. É isso que teremos de fazer agora. Cuidar-nos. Todos na nossa idade já passamos por algum problema de saúde, mais ou menos grave. E o que é que fizemos nessa altura? Fomos ao médico. Agora, em vez de irmos ao médico doentes, devemos seguir o conselho do nosso médico que nos diz: fiquem em casa. Podemos hoje acreditar nas autoridades de saúde? Podemos. Aliás, devemos. Lembrem-se que com a gripe pneumónica morreram mais de 100.000 pessoas em Portugal. 100.000 pessoas. Esta crise há de passar e eu espero que nos encontremos de novo e em breve. Um abraço, voltaremos a ver-nos.